Fala aí pessoal, a gente está de volta com o nosso canal Showball, seja bem-vindo, eu sou o Danilo e no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui aquela seleção de jogadores aí que estão esquecidos lá na Série B do Campeonato Brasileiro, jogadores veteranaços, né cara, muitos deles que já estão com mais de 30 anos e que estão jogando em clubes menores aí na Série B do Campeonato Brasileiro, muitos deles você até imaginou que o cara já estava aposentado, né? Vamos trazer aqui a seleção de 11 jogadores que estão atuando na Série B, mas antes de começar deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí, para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Showball. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Nossa meta agora é chegar a 35 mil inscritos. Se você puder dar essa moralzona aí, se inscrever no canal, vou agradecer demais, hein? Tamo junto. Como todo grande time, começa por um grande goleiro, né, cara? O primeiro nome da lista é aquele goleiro que ficou bem marcado por usar máscara, meu amigo. É ele mesmo, o goleiro Thiago Rodrigues. Passou por vários clubes aí no futebol brasileiro, está atualmente com 36 anos e defende o Goiás, né? Um reserva de luxo do Tadeu lá no Goiás. Essa temporada de 2025 foi apenas um jogo aí com a camisa do Goiás. O jogador aí tem passagem aí por vários clubes aqui no Brasil, como o Paraná, Figueirense, CSA e o Vasco. Foi o grande clube da sua carreira. Também passou pelo Vitória e está no Goiás desde 2024. Como eu disse, atualmente o goleiro está com 36 anos. Bom, o próximo nome aqui da lista é um lateral bastante experimentado aí no futebol mundial, cara. Não somente aqui no Brasil, né? É o lateral direito Mariano. Jogador aos 38 anos está jogando a Série B com a camisa do América Mineiro, né? Jogador que passou por vários clubes aqui no futebol brasileiro. Jogou no Atlético, jogou no Fluminense, jogou no Cruzeiro. Lá na Europa, passou pelo Bordeaux da França, jogou no Sevilha e também jogou muitos anos no Galatasaray até voltar ao Galo em 2020. Nessa temporada de 2025, são apenas 9 jogos com a camisa do América e nenhum gol marcado, né? Um veteranaço lateral, cogitou até mesmo se aposentar após a saída do Atlético Mineiro, mas ele repensou melhor essa possibilidade de se aposentar e continuou jogando aí. E está jogando aí com a camisa do Coelho na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa nos comentários se você gostaria de ver o Mariano no seu time. Acho que poderia estar jogando num time de Série A. Bom, agora vamos para a zaga. Um zagueiro que ficou bastante conhecido pela passagem que teve no São Paulo e também no Grêmio. É o zagueiro Bruno Alves, cara. Lembra dele? O jogador está atualmente com 34 anos e está jogando no Cuiabá. O jogador já jogava no Cuiabá o ano passado. É um dos remanescentes da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. E ele continua lá no Cuiabá nessa temporada de 2025. Foram 15 jogos, 2 gols e 2 assistências aí do Bruno Alves com a camisa do Cuiabá. Como eu disse, está com 34 anos. Um jogador aí que ficou bem esquecidão depois que foi pro Cuiabá, né? Jogou muitos anos no São Paulo e também aí no Grêmio. Bom, e o companheiro de zaga aí, formando a dupla de zaga do nosso time, é o zagueiro bastante conhecido, Rodrigo Moledo, cara. Lembra dele? O jogador está atualmente no Coritiba, com 37 anos. O jogador já está algumas temporadas atuando na Série B, né? Vale ressaltar que no ano passado ele defendeu o Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro aí da segunda divisão. Nesse ano foi contratado pelo Coritiba. Jogador que tem um grande destaque aí na sua carreira, vestindo a camisa do Internacional. Também jogou por muitos anos na Grécia, no Panathinaikos, mas realmente ele ficou bem conhecido com a passagem dele pelo Internacional, né? Onde teve grande destaque. Chegou até mesmo a ser um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro anos atrás, mas ele acabou tendo vários problemas, perdeu muito espaço no Internacional na última temporada, lá em 2023, acabou saindo. Em 2024 foi para Chapecoense e nesse ano está no Coritiba. Deixe nos comentários se você lembrava do zagueiro Rodrigo Moledo, tá vestindo a camisa do Coxa nessa temporada. Bom, e na lateral esquerda a gente teve que fazer uma improvisação, né? Esse jogador já atuou algumas vezes aí na sua carreira como lateral esquerdo, improvisado, mas ele é lateral direito de origem, que é o lateral Wellington Silva, cara. Lembra desse jogador? Jogador que teve passagem pelo Flamengo, a rápida passagem pelo Flamengo, ficou muito marcado pela transferência para o Fluminense, né? Ele jogou muito bem no Flamengo e logo no ano seguinte o Fluminense deu o chapéu no Flamengo, que queria contratar o jogador, adquirir o jogador em definitivo, que na época pertencia ao Resende, um clube lá do Rio de Janeiro, e o Flamengo não comprou o jogador e o Fluminense deu o chapéu no Flamengo na época e acabou anunciando oficialmente a contratação do jogador lá em 2013, permaneceu no Fluminense por pouco tempo, foi emprestado ao Internacional, mas retornou ao Fluminense devido ao longo contrato que o clube carioca ofereceu ao lateral, né? Depois disso, não se firmou no Fluminense na temporada 2016, foi o último ano dele com a camisa do Fluminense. Dali em diante ele rodou bastante, cara. Jogou no Bahia, jogou no CSA, Boa Vista do Rio de Janeiro, Juventude, Remo, voltou pro Boa Vista e está no Volta Redonda desde 2022 e aos 37 anos está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Voltaço.
Bom, continuando aqui a nossa seleção de jogadores que estão na Série B, vamos agora para o meio-campo, começando por ele, cara. Esse jogador, confesso que até mesmo eu fiquei surpreso dele ainda estar atuando, que é o volante Ralf, cara. Lembra desse jogador, mano? Passou pelo Corinthians, campeão do mundo, se eu não me engano, pelo Corinthians lá em 2012, campeão da Libertadores, jogador muito identificado com o clube paulista e está atualmente no Vila Nova, cara. O jogador está no Vila desde 2022 e aos 40 anos está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa temporada foram 11 jogos com a camisa do Vila Nova e o jogador não é um titular incontestável, né? Ora entra como titular, ora fica no banco de reservas. Inclusive no jogo contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil, ele estava na reserva do Vila Nova. É um jogador muito experiente, cara. 40 anos. Eu, sinceramente, achava que ele já tinha aposentado, mas está aí na nossa seleção aí jogando atualmente. O volante Ralf, bastante rodado aí na sua carreira, mas ficou muito identificado realmente com o Corinthians. Bom, informando a dupla de volantes aí com o Ralf, temos aqui um jogador que não é tão conhecido assim, mas que passou por alguns clubes grandes aqui no Brasil, que é o volante William Farias. Lembra dele, cara? Com passagem pelo Coritiba, ficou bem conhecido mesmo no Coritiba, depois passou pelo Cruzeiro, Vitória, jogou no São Paulo também, Sport, jogou até mesmo nos Emirados Árabes, e atualmente ele está no Grêmio Novo Horizontino, com 35 anos, e está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. É mais um jogador veteranaço que está aí no banco de reservas em um clube na Série B, assim como o Ralf, mas está aqui na nossa seleção. É um jogador que muitos achavam que já estava aposentado, mas que ainda está em atividade aí, aos 35 anos. William Farias entra aqui na nossa seleção. Deixe nos comentários se você lembrava desse jogador. E na criação, no nosso meio campo, o camisa 10, o cérebro do time, nada mais, nada menos do que Giovanni Augusto, meu amigo. Lembra desse jogador, cara? Um jogador que foi contratado a peso de ouro pelo Corinthians lá no ano de 2016, depois de fazer um belíssimo campeonato brasileiro em 2015 com o Atlético Mineiro. Além também de ter sido o primeiro jogador na história a fazer um gol na arena do Corinthians. Na época ele jogava pelo Figueirense. Figueirense acho que ganhou do Corinthians na época e o gol da vitória foi do Giovanni Augusto. E depois de 2 anos ele estava vestindo a camisa do Corinthians. Deu muito errado a passagem dele pelo Corinthians. Foram apenas 2 temporadas, 2016 e 2017. No ano seguinte foi emprestado ao Vasco. Chegou ao Vasco aí com o discurso de querer ser ídolo, de ser um dos maiores jogadores da história do clube. Porém, não virou absolutamente nada. Foi muito mal no Vasco. Foram apenas 25 jogos, 1 gol apenas e 2 assistências. Foi muito abaixo. No ano seguinte, 2019, passou pelo Goiás e depois começou a rodar, né? 2020, Coritiba, jogou no México, no Mazatlán, na temporada 2020, 2021 e também em 2022. Depois voltou ao Brasil para jogar no Guarani, passou pelo Vitória. No ano passado, jogou na Portuguesa e chegou à Chape em 2024 também. E nesse ano continua lá na Chape. Foram 16 jogos em 2025, 1 gol e 1 assistência apenas. Para um meia, ele continua com baixíssimos números aí, principalmente de assistências, né, cara? O Giovanni Augusto é um jogador que era muito promissor. Quando foi contratado pelo Corinthians, todo mundo esperava que ele iria deslanchar, mas melou totalmente a carreira do atleta. Foi muito mal em todos os times grandes que ele passou, exceto no Atlético Mineiro na primeira temporada, onde ele foi bem, o que levou o Corinthians a contratá-lo. Bom, e seguindo aqui com a nossa lista, agora o ataque, cara. Esse aqui eu garanto pra você que todo mundo vai se surpreender com esse nome, velho. É o atacante Pedro Rocha. Outro dia eu vi esse cara jogando no Flamengo, cara. Atualmente ele está no Remo, mano. Aos 30 anos, o jogador aí revelado pelo Grêmio foi um dos grandes destaques do título da Libertadores do Grêmio 2017. Rapidamente foi vendido para o Spartak Moscou. Voltou ao Brasil para jogar no Cruzeiro em 2019. Passou pelo Flamengo em 2020. Como uma das grandes contratações daquela temporada, não se firmou no clube carioca, foi devolvido ao Spartak Moscou. No ano seguinte, 2021, voltou ao Brasil para jogar no Atlético Paranaense, emprestado pelo Spartak Moscou. Foram 2 temporadas e em 2022 ele passou ainda pelo Fortaleza. Em 2023 ele já tinha um contrato totalmente com Fortaleza, não se firmou por lá. Em 2024 foi emprestado pelo próprio Fortaleza ao Criciúma e nesse ano de 2025 está jogando no Remo, cara. Um jogador aí que era muito promissor, jogou muita bola, principalmente no Grêmio e no Cruzeiro. No Flamengo ele já não foi tão bem, a carreira dele já começou ali a dar uma declinada. Quando ele foi pro Flamengo, não conseguiu ter espaço, né? O time era muito qualificado, ele perdeu muito espaço aí na sua carreira, foi emprestado a vários clubes, até ser contratado definitivo pelo Fortaleza, não jogou quase nada lá no Fortaleza, rodou pro Criciúma e agora está no Remo. Tudo isso com 30 anos de idade, né, cara? Esse aqui é um jogador que era uma eterna promessa e não se consolidou aí no cenário nacional. Bom, o próximo aqui da lista é um veteranaço, cara. O atacante William Bigode, meu amigo. Até hoje o William Bigode joga, mano. Está no América Mineiro.
aos 38 anos. Ele vai fazer 39 anos nessa temporada. Ele está vestindo a camisa do Coelho. Após a passagem pelo Santos no ano passado, no acesso à Série B, o experiente atacante foi contratado pelo Coelho para, quem sabe, ajudar o América a voltar à elite do futebol, né? Um jogador muito experiente, bastante rodado, passou para o Atlético Paranaense, Guarani. Ele começou a ter visibilidade no cenário nacional no Corinthians lá em 2011, foi para a Europa para jogar no Metalist, depois voltou ao Brasil para jogar no Cruzeiro. Foram 4 temporadas com a camisa do Cruzeiro, empilhou títulos lá no Clube Mineiro, depois foi para o Palmeiras, ficou muitos anos no Palmeiras até que em 2022 foi para o Fluminense. E depois do Fluminense, ele passou pelo Atlético Paranaense em 2023, no ano passado estava no Santos. Nesse ano, é novo reforço do América aí para a disputa da Série B. E são apenas 5 jogos e nenhum gol e nenhuma assistência aí do William Bigode com a camisa do Coelho. Deixa aí nos comentários aí se você lembrava do William Bigode, tá jogando aí a Série B com a camisa do América. Bom, e para fechar a nossa seleção, o homem gol, cara. O homem ali responsável para fazer os gols dessa seleção, dessa máquina, desse time, né, cara? É o atacante Wagner Love. Mais um quarentão entra no nosso time. Aos 40 anos, o jogador ainda está em atividade fazendo seus golzinhos, né, cara? Ele está atualmente no Avaí. São 17 jogos nessa temporada, 2 gols e 2 assistências. Jogador muito rodado, cara. Passou por muitos times aqui no futebol brasileiro. Começou lá no Palmeiras, lá no ano de 2003, onde ele explodiu pro futebol brasileiro. Rapidamente foi para a Europa, jogar no CSKA Moscou, ficou muitos anos. Teve uma grande identificação com esse clube, ficou 2 anos emprestado pelo CSKA Moscou ao Flamengo. Em 2010 voltou ao CSKA, em 2012 voltou ao Flamengo, depois voltou de novo ao CSKA Moscou. Em 2013 acabou seu contrato, ele foi para a China, ficou alguns anos na China. Em 2015 voltou ao Corinthians, uma transação polêmica, né, cara? Porque ele era muito identificado no Palmeiras e foi pro Corinthians em 2015. Depois de fazer um ano maravilhoso com a camisa do Corinthians, ele ainda voltou para a Europa para jogar no Mônaco, cara. Tava jogando Champions League lá na temporada 2015-2016. Ele não continuou no Mônaco na temporada seguinte. Foi para o futebol turco, jogar no Alanyaspor, passou pelo Besiktas, até voltar ao Corinthians em 2019. Depois de sair do Corinthians, no ano de 2020, ele ainda passou pelo futebol do Cazaquistão, jogou na Dinamarca, no Midland, e voltou ao Brasil em 2022 para defender as cores do esporte. 2024, passou pelo Atlético Goianiense, até chegar ao Avaí. Nessa temporada, continua no clube catarinense, assim fechando a nossa seleção aqui. 11 jogadores veteranaços que estão atuando aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Esses foram os jogadores escolhidos. Se você quiser a parte 2, deixe aí nos comentários para treinar essa máquina, essa seleção aqui. Vamos colocar o técnico Maurício Barbieri, que está lá no Atlético Paranaense. Péssimos resultados do Furacão lá, hein? Com certeza aí o Barbieri é o técnico ideal para treinar esse time aqui, mano. Bom, pessoal, valeu demais ter assistido até o final. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho. Se você quiser a parte 2, comenta aí se você sentiu falta de algum jogador que a gente pode estar trazendo na parte 2 aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e é nóis.